Bem-vindos a mais um programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe o professor Adriano Barros Carneiro. Tudo bem, professor? Tudo bem. O professor Adriano, ele é árbitro de futebol profissional da Federação Cearense de Futebol. É licenciado em Educação Física pela Faculdade Grande Fortaleza, especialista em Educação Física Escolar pela Universidade Estadual do Ceará. É especialista em Fisiologia do Exercício e em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela AVM Faculdade Integrada. É mestrando em Avaliação e Prescrição na Atividade Física pela UTAD, Portugal. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba e, nas horas vagas, é também escritor. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a sua profissão como árbitro, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente da sua trajetória até você decidir a se tornar um árbitro de futebol. Bem, tudo começou a partir do momento que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? A maioria dos árbitros, ou pelo menos uma grande parte, teve esse sonho, né, de ser jogador de futebol. Então eu cheguei a jogar nas categorias de base do Ceará, do Fortaleza, mas chegou um determinado momento que eu vi que talvez o futebol não fosse aquilo que fosse sustentar o meu futuro, né? E eu parti para o vestibular, passei para a educação física no ano de 2007, 2006 para 2007, e fui cursar a licenciatura em Educação Física, né? Mas um ano depois eu desisti do curso de Educação Física por intuito e conselhos da família e fui cursar Direito, né? Então cursei um ano de Direito, mas vi que não era aquilo que me satisfazia, até porque eu era ex-atleta. E a profissão mais próxima do atleta de futebol seria a Educação Física, que mexe com os esportes, com o desporto no geral. E voltei para o curso de Educação Física, já no ano de 2010, na época que eu ingressei na Faculdade da Grande Fortaleza, né? E vi um anúncio no site da Federação Cearense de Futebol de um curso de formação de árbitros. E eu pensei, vou ser educador físico daqui a um tempo. Não consegui ser ex-atleta, né, por questões do destino. Então, para eu ficar mais próximo do campo de futebol, eu vou fazer esse curso de árbitros e foi onde tudo começou, no curso de 2010, concluído em 2011. Como foi que se construiu essa sua relação com o futebol? É aquela coisa herdada de pai para filho? Foi com os amigos? É até interessante porque eu não tenho, geralmente se tem algum espelho na família, né, de ex-jogador, de ex-atleta, e eu não tive isso. Mas desde criança eu sempre gostei de bater aquela pelada no meio da rua, jogar aquela travinha de chinela, de tijolo no meio do calçamento. E um cunhado, né, me levou para a escolinha do Ceará. Eu tinha por volta de 8, 9 anos. E a partir daí eu comecei a ver os profissionais jogando lá no time do Ceará, os atletas nas categorias sub-13, sub-15, e comecei a criar gosto e fui tentando ser esse jogador profissional, né? Não consegui, mas cheguei bem perto. Teve uma época que o meu ensino médio eu fiz no Cefet, né, que hoje é IF, Cefet Ceará, Escola Técnica, e lá eu durante 5 anos participei da seleção de futebol de campo, fui campeão, fui vice, fui terceiro, fui vice-campeão brasileiro dos jogos dos Cefetes, viajei o Nordeste todo, mas aí decidi mesmo investir na carreira acadêmica, estudar, porque a vida de jogador não é tão durável. Dá certo, não dá, tem muita coisa por trás disso, para que você possa dizer que vai ter um futuro certo, um futuro promissor, né? E foi então essa instabilidade que levou você a ser árbitro e não durante a faculdade voltar a jogar futebol? Um pouco da instabilidade e um pouco do querer estar próximo do campo de futebol, né? E até porque o árbitro também tem a questão do status, a questão de ser conhecido, a questão de apitar jogos importantes, estar envolvendo com paixões, tomar decisões, né? E eu sempre tive esse espírito de liderança e o árbitro tem esse espírito de liderança, então eu fui atrás e me apaixonei pela profissão. Hoje ela é profissão, apesar de ainda não estar regulamentada. A gente conta isso no livro, né? Mas foi isso que me aproximou mesmo da profissão de árbitro de futebol.
O curso de Direito teve alguma influência nessa sua decisão de ser árbitro? Esse 1 ano de curso que você fez? Não, até ajudou, né? Porque o fato do direito, mexer com leis, conhecer das leis, eu até penso, quando eu terminar meu doutorado, meu pós-doutorado, que eu quero continuar terminar meu pós-doutorado, né? Voltar para o direito, concluir minha graduação em direito e, quem sabe, trabalhar na área do direito desportivo. Já quando não estiver mais atuando como árbitro, porque o árbitro de futebol também tem uma idade limite até a qual ele pode atuar. Depois disso, ele não pode mais atuar. E, quem sabe, depois dessa idade, depois de eu já ter parado como árbitro de futebol, trabalhar no direito desportivo também, defendendo meus colegas árbitros que vão para os tribunais em virtude de problemas, situações que acontecem no campo de jogo ou fora do campo de jogo. E quais são as vantagens, então, e desvantagens de ser um árbitro? Se eu for te falar, eu vou te dizer que tem mais desvantagens do que vantagem, né? Mas uma das vantagens é você ter certeza de estar ali fazendo seu trabalho, estar sendo reconhecido, né? Estar apitando grandes jogos, estar no meio de jogadores importantes, né? Um Ronaldinho Gaúcho, um Kaká da vida. Contribuir para o engrandecimento do esporte, já que eu sou da área de educação física, né? E as desvantagens é a questão muitas vezes, do não reconhecimento, da desvalorização. O torcedor, a imprensa, ela age muito com a emoção, muito com o coração. Então, o árbitro não pode errar, o árbitro tem que ser perfeito, como se o árbitro fosse divino, né? Ele não pudesse errar. E os xingamentos, né? As coisas, o árbitro tem... Eu sempre digo que eu tenho duas mães, a minha mãe verdadeira e a mãe do árbitro Adriano Barros, né? Porque sempre o árbitro é xingado. Independente do resultado, independente da equipe que vença, que o jogo saia empate, você sempre vai ser xingado, sempre vai ser crucificado. Você pode acertar 89 minutos do jogo, mas se 1 minuto você errar, ali sua carreira pode desabar, pode ser o fim da sua carreira. Então, tem essas desvantagens. E o árbitro, hoje, ele é tratado como um atleta profissional, né? Ele precisa estudar, ele precisa se preparar. E muitas vezes o árbitro ele é desconsiderado nesse sentido, porque ele não tem um preparador físico, ele é pai, ele tem que ter uma profissão paralela à vida de árbitro, porque se ele for viver só da arbitragem, ele não consegue sobreviver, né? Exceções são os árbitros FIFAs, que hoje nós temos 10 no Brasil todo, são 10. Esses sim podem viver da carreira de árbitro, mas como é que a gente consegue se preparar, treinar psicologicamente, né? A questão nutricional, se a gente tem o outro lado, que a gente tem que ter um emprego fixo, trabalhando, então há esses dois lados, e é isso que a gente está discutindo até hoje no Congresso, a questão da regulamentação, como é que ficaria essa situação, é uma das grandes desvantagens. Na sua fala me surgiu uma curiosidade, eu conheço pouco de futebol e conheço pouco de arbitragem. Eu fiquei interessada em saber como é que é a vida de um árbitro pós o trabalho árbitro. Ele consegue ainda viver no meio do futebol, ou ele tem que fazer alguma outra coisa para poder se sustentar após esse tempo em que ele pode exercer essa profissão? Como eu lhe disse, ele não pode viver só da arbitragem. Então, a maioria dos nossos árbitros, estou falando Ceará, mas também do Brasil, são administradores, são professores, são militares. Um ou outro árbitro tem a vida de autônomo, né? Faz seus trabalhos paralelos. Mas tem que ter mesmo um trabalho fixo, né? Aliado, paralelo ao trabalho de árbitro. Após o tempo de árbitro, que hoje é de 45 anos, após os 45, por ordem da Federação Internacional de Futebol Association, que é a FIFA, e, consequentemente, da CBF, que é a nossa confederação maior no Brasil, Confederação Brasileira, aos 45 o árbitro ele se aposenta. Mas eu sempre digo que não existe ex-árbitro, né? Após os 45, o árbitro ele vira preparador técnico, então ele vai ensinar a formar um árbitro de futebol, ele vira assessor, ele vai para os estádios, analisar a partida, as decisões tomadas disciplinarmente, tecnicamente, pelo árbitro de futebol. Muitos ex-árbitros viram presidentes de comissões, ou seja, aquela pessoa que vai fazer o sorteio, escalar o árbitro para determinado tipo de jogo. Então, geralmente, estão envolvidos, né? Mesmo findando a idade limite, se continua dentro do futebol, porque quem vai até o final da carreira está no sangue
e depois não tem como largar, né? Você bola para frente. É muito difícil a gente ouvir assim, falar de um árbitro famoso ou ter assim, um especial falando da vida de árbitro. Mas a gente tem exemplos de profissionais da área que são exemplos nacionais. Mas qual é a grande dificuldade de você sair, por exemplo, deixar de ser um árbitro apenas local para se tornar um nacional e posteriormente fazer parte do grupo FIFA? O, o quadro o quadro da CBF, que a gente chama o quadro da RENAF, que é o quadro nacional, para você ingressar nesse quadro tem uma série de critérios, né? Então tem uma idade mínima e uma idade máxima que você tem que ter para entrar nesse quadro. Eles exigem ensino superior completo do árbitro, ou pelo menos que ele esteja cursando. Se exige também que o árbitro tenha realizado, apitado, né, arbitrado, pelo menos partidas do futebol da principal divisão do seu estado, né, de grandes jogos. Que o árbitro tenha êxito no teste físico, que é o mais desgastante hoje para o árbitro de futebol, é um teste muito desgastante, que é o FIFA Fitness Test, que também está no livro. Que o árbitro tenha êxito na prova teórica, que é uma prova de regras, de relatórios. Então, uma série de fatores, né? Além também da quantidade de vagas que surgem, porque cada estado tem uma quantidade X de vagas, dependendo daqueles clubes que estão no Campeonato Brasileiro nas suas principais divisões. Então, hoje nós temos Ceará, Fortaleza e Casa, que são os principais representantes, mas nós não temos nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos na Série B, na Série C. Então, em virtude de não ter times na principal divisão, as vagas elas ficam um pouco restritas para aquele determinado estado. Mas a gente, o sonho de todo árbitro local é pelo menos ingressar no quadro nacional e apitar um jogo do Corinthians, do Flamengo, sei lá, das grandes equipes, né? E o seleto quadro da FIFA já é mais complicado, né? Eles exigem uma estatura mínima, 1,80 m, por exemplo, né? Eles exigem conhecimento, fluência no inglês ou no espanhol, e aquela série de fatores que já foi citado, né? Nível superior, passar nos testes físico e teórico, ter uma boa conduta fora de campo, porque o árbitro ele não é árbitro só quando ele está dentro de campo. Ele fora de campo, ele tem uma vida social, mas ele é árbitro de futebol. Onde ele passa, ele é reconhecido. Então tem que ter uma conduta ilibada, uma conduta bastante a nível de um árbitro de futebol mesmo. Existe algum país que tem uma quantidade, que é expoente assim, de árbitro de futebol, que fabrica, vamos colocar assim, muitos árbitros? Geralmente se conhece a Liga da Europa, que a gente chama de Liga Europeia, né? A UEFA, Campeonato da UEFA, Liga dos Campeões. Então lá os árbitros ingleses, os árbitros alemães, os árbitros holandeses. Mas por quê? Porque lá a arbitragem é tratada como profissional. O árbitro lá ele só pode ser árbitro de futebol. Então quem paga ele são as confederações dos seus países. Então ele não precisa ser militar, ele não precisa ser professor, ele não precisa ter nada paralelo à vida de árbitro. Então ele é árbitro 24 horas por dia. Ele levanta, ele treina, ele tem aulas em sala de aula, ele trabalha com videoaulas, videotestes. Então ele é um profissional da arbitragem. Então para isso se investe, né? E é o que está faltando um pouco hoje no Brasil, mas já começou-se a se investir. Hoje já se vê um grande investimento, né, na arbitragem, até porque o futebol brasileiro evoluiu. Então, se evoluiu a arbitragem, que não existe futebol, não existe partida se não tiver um árbitro. E para apitar um jogo de alto nível, tem que ter um árbitro de alto nível. Então, os investimentos começaram a surgir e a gente está vendo aí no futuro próximo, quem sabe, a regulamentação da nossa profissão mesmo. Eu escuto, assim, mas eu acho um pouco até contraditório nós sermos conhecidos como o país do futebol e a gente não ter tanto investimento. Por que só agora? Pois é, isso é a pergunta que se faz, né? Muitos especialistas da área, estudiosos, dizem que é porque o Brasil tem uma extensão territorial imensa, né? São 5 regiões. E como profissionalizar? Quem vai pagar? O árbitro. Aqui no Ceará nós temos 3 divisões. Campeonato Série A, Campeonato Série B, Campeonato Série C. São 3 divisões com valores diferentes, com taxas de arbitragem diferentes para o árbitro que vai atuar. Então, aqui, hoje, quem paga
E no Brasil todo, quem paga a taxa de arbitragem são os clubes. Então, para regulamentar, quem teria que pagar essa taxa de arbitragem? Seria a confederação? Seria a federação? Então, num país de grande extensão territorial, fica essas perguntas, né? Num país como Portugal, por exemplo, uma extensão territorial pequena, lá eles têm como, né, profissionalizar, investir, mas a gente está no caminho. Estão começando a investir na arbitragem, isso é o que importa, né? Foi o seu trabalho que você recentemente lançou um livro relacionado ao trabalho do árbitro. Foi o seu trabalho que influenciou a escrever o livro ou algum fator que não só o seu exercício fez você pensar em escrever sobre isso? Quando eu terminei o curso da Federação Cearense de Futebol em 2011, eu estava querendo ingressar já no mestrado e fazer o meu mestrado na área de preparação física para o árbitro de futebol, que é um tema relevante e pouco estudado no Brasil. Fora do país, ele tem muitos artigos publicados sobre isso. Mas aqui no Brasil só tem um estado que eu conheço muitos artigos, que é do professor Alberto Inácio, que é um professor do Paraná, né? Então, eu comecei a pesquisar artigos que falassem da preparação física, da metodologia, o gasto energético do árbitro de futebol, quanto é que ele percorre durante uma partida, quanto é que ele gasta, o que é que ele precisa para se hidratar, e etc, etc. E não achei. Então, muitos livros que falam da arbitragem no Brasil hoje tratam especificamente da regra de futebol, das 17 regras, perguntas e respostas sobre a regra. E tem um livro que é chamado Cartão Vermelho, que foi daquele caso de corrupção que teve no Campeonato Brasileiro há algum tempo atrás, de venda de jogos, né, e etc. Então eu pensei, vamos unir o útil ao agradável. Eu vou pesquisar, mas já que não tem nenhum material para me auxiliar nessa minha pesquisa acadêmica visando o meu mestrado, eu vou começar a escrever um livro. E aí comecei a escrever um primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, e aquilo foi me dando mais vontade de escrever, e consegui terminar o livro em 1 ano e meio de pesquisa, de busca, né? Foi muito trabalhoso porque não tem material, e está sendo um livro inédito, né? Porque trata do aspecto psicológico, do mental, do lado físico, do lado humano e da questão da nutrição, tipos de exercício, tipos de preparação física que o árbitro pode fazer. E a grande pergunta, que é o título do livro, né? É vocação ou sacerdócio? Arbitrar futebol. Né? E aí, quem puder ler o livro vai poder tirar um pouco dessa dúvida e formar a sua própria opinião. Para você? Para mim, é vocação e sacerdócio, né? Eu acho que você não faz um árbitro da noite para o dia. É algo inato, mas que precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. E como qualquer outra profissão, você tem que ter vocação. E o sacerdócio fazendo um paralelo à vida do padre, né? Que é aquela vida constantemente na igreja, estudando a teologia, é um homem público, é um homem da comunidade. Então, eu acho que vocação e sacerdócio, para mim, se completa. E como está sendo a repercussão do seu livro, tanto no ambiente dos árbitros de futebol, como fora desse meio, no meio acadêmico, por exemplo? No ambiente do futebol está sendo um sucesso, né? Porque muitos não, quando eu tive a ideia e disse que ia lançar esse livro, muitos não acreditaram, que era difícil, que não tinha material, mas agora que eles estão vendo que o livro foi lançado, tudo, é um sucesso, né? Porque trata do árbitro de futebol, muitos árbitros conseguem se ver ali no que está escrito no livro. Tem um capítulo do livro que traz só depoimentos de árbitros do quadro nacional, árbitros do quadro local e ex-árbitros, né? Então é um livro bem interessante, e fora do mundo do futebol é um livro de cunho científico, porque ele traz um capítulo abordando a nutrição aplicada à arbitragem, traz um capítulo voltado para a preparação física, em que a gente tirou mesmo de artigos científicos, de autores renomados, americanos, próprios autores brasileiros falando disso, e uma parte da psicologia, né, que é um novo investimento das comissões estaduais e da Confederação Brasileira, instalar dentro de cada federação um psicólogo, porque haja cabeça para o árbitro apitar uma partida de futebol. Bom, você, além de árbitro, também é professor. Como influencia de alguma forma a sua profissão de árbitro na sua visão e atuação enquanto professor?
Influencia no sentido de que muitos alunos, né, assistem os jogos e olha o professor ali, e aí fica aquele comentário depois das partidas na sala de aula, né, nos ambientes que a gente se encontra. Mas eu procuro mostrar para eles que é um trabalho paralelo ao trabalho de professor, mas são coisas distintas, né? Que a minha vida profissional acadêmica como professor é aquela em sala de aula, é aquela de passar o ensinamento, e a minha vida em campo de futebol é o árbitro profissional formado Adriano Barros, que ele não está ali para olhar para a camisa de time A ou de time B, ele está ali para cumprir o que diz as 17 regras, o que diz o livro, né? E a gente sabe que torcedor, aluno, tem o time do coração. O árbitro ele não pode ter o time do coração, ele não pode torcer. Muitas vezes ele tem que tomar aquela decisão e a decisão que ele toma agrada a uns e não agrada a outros, mas tem que ser decisões imparciais, né? Porque só assim ele consegue subir na carreira e alcançar o estágio mais alto que todo árbitro quer alcançar, né? Se o árbitro ele levar a emoção para dentro de campo, se ele não estiver bem preparado psicologicamente, o físico, né, preparado fisicamente, treinando constantemente, ele vai ficar longe das jogadas, ele vai tomar decisões incoerentes e aí ele pode acabar a carreira dele naquele momento. Então, cada jogo é uma nova etapa vencida. Então eu sempre digo que cada jogo pode levantar a sua carreira ou fazer com que a sua carreira acabe naquele jogo, naquele momento. E o que o Adriano tem a dizer para os que pretendem seguir essa carreira ou de árbitro ou de jogador de futebol? Eu sempre, agora há pouco, terminou um último curso, o curso desse ano da Federação Cearense, formando aí uma média de 20 árbitros e árbitros assistentes. Eu fico feliz porque eu vi algumas mulheres no curso e o nosso quadro conta hoje basicamente com uma árbitra assistente, aspirante FIFA, mulher, né, de todo o quadro. E eu sempre digo que é uma profissão prazerosa, mas é uma profissão que não te dá muitas vantagens. Então você tem que ter custo, você tem que ter vocação, tem que insistir, tem que persistir, porque é árduo, né? Você começa lá de baixo, nas categorias, apitando jogos menos expressivos, digo menos expressivos no sentido de que tem jogos de primeira divisão, de segunda, não porque seja menos importante, até você alcançar o estágio maior, que é de repente apitar um clássico do seu estado, Ceará e Fortaleza. Mas para isso, eu sempre falo, tem que ter dedicação, tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina e tem que saber aliar o seu lado profissional de árbitro com o seu lado pessoal, porque você não pode levar seus problemas de casa, os problemas do trabalho para dentro do campo de futebol, porque se você fizer isso, você não vai conseguir ser um bom árbitro, né? Mas oriento para aqueles que querem, procurem a Federação Cearense e nos seus estados, procurem as federações locais. E é uma profissão que dá gosto, né? Porque você consegue desenvolver um trabalho bacana e você consegue estar no meio de jogadores importantes, apitar em estádios que de repente foi palco de Copa do Mundo, como o Castelão foi palco de Copa do Mundo e etc. É muito, muito bom. Gostaria que você mostrasse o seu livro para que a gente possa conhecer. Seu livro já está lançado? Já está lançado, né? É um livro com 14 capítulos. Ele traz também um prefácio de membros da comissão de arbitragem. O pós-fácio foi feito pelo professor Franzé Soares, que é o nosso preparador físico e o preparador técnico. É um livro de cunho um pouco científico, mas nada que qualquer pessoa que não seja do meio acadêmico não possa entender, né? É uma escrita bem simples, é um livro pequeno, 114 páginas, mas que trata do árbitro de futebol em seus 4 pilares, né? Que é o mental, o psicológico, o físico e o teórico. E fala um pouco também do lado pessoal, né? Do momento que sai a escala, do momento que a torcida sabe quem é o árbitro que vai estar apitando aquele jogo. A gente teve caso aqui de um árbitro que foi escalado para um clássico, Ceará e Fortaleza, e uma das torcidas foi até a casa do árbitro, investigou ele pelo Facebook e tudo. Então, é até um pouco constrangedor acontecer isso, mas acontece, a paixão, a emoção. E a gente trata um pouco disso, e alguns depoimentos de árbitros, tem um capítulo que trata especificamente do que faz o árbitro desistir, né? Foi feita uma pesquisa, eu apliquei um questionário com eles, com os entrevistados, e perguntei o que faria desistir. Eles elencaram lá 23 coisas que poderiam fazê-lo desistir. Muitos já pensaram em desistir, mas continuaram pelo prazer, pela vontade, pela dedicação que tem a profissão de futebol e ao esporte, né? Adriana, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Destaque.
E aqui termina mais um programa de destaque. Continue com a nossa programação no nosso canal no YouTube e no canal 14 da Multiplay. Até a próxima!